faço ideia do que será feito da Molly. Veio de Londres para se casar comigo. Ela tem andado a seguir-me, intuindo o meu percurso. Tenho andado a fugir dela como um cobarde. Foi muito boa, foi desafiante como sempre. Há sempre um dispositivo novo em cada filme do Miguel. Neste caso tínhamos um guião maravilhoso, um guião inicial e depois um segundo guião final, onde foram cortadas muitas cenas por obrigação de produção e por necessidade de produção, e isso também foi parte do processo, mas foi bom, foi um momento a resolver. Portanto, tivemos acesso a um arco maior dessa personagem, da Molly, neste caso. Tivemos acesso a um percurso maior da personagem, que depois foi trabalhado de outra forma. E foi, para mim, diferente. Nunca tinha feito um filme a preto e branco e totalmente em estúdio. Foi muito desafiante, sim. Para você também, Gonçalo, sim. Desafiador? Eu já tinha trabalhado com ele nas Mil e Uma Noites e com a Crista também. E é sempre uma aventura trabalhar, é sempre um grande tour a trabalhar com o Miguel, porque nós tivemos bastantes ensaios, como a Crista disse, tínhamos acesso inclusive a um guião que depois teve de ser cortado, algumas coisas. Eu cheguei a ensaiar, não sei se tu também te aconteceu, ensaiámos algumas cenas que já sabíamos que não iam estar no filme, mas ajudaram-nos também a compreender e a perceber o que é que o Miguel queria do filme. Ele mostrou-nos algumas das imagens documentais do tour que tinham feito já da parte documental na Ásia. Ele próprio dizia, ainda não sei como é que isto, apesar de haver sequências montadas, ele próprio dizia que não sabia como é que iria misturar ainda esses dois mundos, no fundo. Pronto, e uma das coisas do trabalho com ele é realmente estarmos disponíveis e abertos e com humor, porque é sempre divertido também. Foi muito divertido esse trabalho, e confiarmos que muitas vezes estarmos perdidos e não sabemos para onde vamos é o verdadeiro estado, não só do filme, porque apesar de estarmos em viagem, é bom estarmos disponíveis e perdidos, porque tanto podemos ir parar para um sítio como depois para outro, que é o que no fundo acontecia com o Edward, e depois acabou por acontecer com a Molly, porque ela foi andando atrás dele. Mas esta coisa de poder andar perdido é também, a meu ver, um estado muito privilegiado para um artista, que é algum cinema. O mais interessante que acontece é precisamente nós darmos ao luxo de estarmos perdidos enquanto estamos a filmar e podermos criar a partir desse ponto de segurança/insegurança sobre o que fazer no momento seguinte. E é normalmente nesse estado que surgem, para mim, as coisas mais interessantes. Portanto, o Miguel trabalha muito nessa, ele sabe muito bem o que quer, mas pode mudar aquilo que quer de um momento para o outro, e nós também estamos disponíveis para isso. Isso eu acho que é o mais maravilhoso deste grande tour para nós. Como não tem reservas em partilhar todas as partes do processo, e eu acho que assim motiva muito a equipa também, e é uma coisa que se sente em todas as partes do processo, a sentir a equipa motivada e entusiasmada, e tínhamos também uma equipa maravilhosa em todos os setores, muito inspiradora também, mas também muito inspirada por ele, pela partilha que faz de todas as partes do processo. Miss Singleton, conte-nos o que veio aqui fazer o grande tour. Rangoon, Singapura, Bangkok, Saigon, Hong Kong. Vim para me casar. O meu noivo é funcionário em Mandalay. Estamos noivos há 7 anos. Mas ele fugiu.
Abandonou-me no cais e embarcou para Singapura. Vou atrás dele. A ver se eu agarro pelo gasganete. Quase todos os dias, como tanto eu, Edward, como a Molly e Krista, atravessámos os mesmos países e as mesmas zonas, os mesmos decors, quase todos os dias, um filmava de manhã e o outro filmava à tarde, ou ao contrário. Portanto, isso aconteceu, exceto num decor que é a casa do Sanders, onde ela fica durante algum tempo, que eu não... Mas eu vi a filmagem, porque eu estava lá nessa altura. Portanto, essa relação estrutural entre duas partes, essa quase dicotomia dessas duas partes, é que eu acho que é realmente na relação, e quando nós chegamos ao fim, que eu acho que abarcamos o real sentido do filme. Eu acho que só chegando ao fim é que nós compreendemos as duas personagens, e não é uma coisa que viva solitária, a meu ver. Tal como quando vi o filme, realmente senti que a densidade das personagens, que fica realmente muito mais interessante e complexa quando nós vemos que as próprias personagens habitam a parte documental. Não só pelo recurso à voz e à narração em termos de conteúdo, não é, do que eles fizeram, mas também em termos formais, é de facto, quando estamos a ver a parte documental, seja na parte da Molly, seja na parte do Edward, nós sentimos que aquelas personagens habitam aquelas zonas, e que aquelas zonas, aqueles pontos geográficos diferentes fazem parte do mundo daquelas personagens. Portanto, eu acho que depois, quando vemos tudo realmente faz sentido. Essas duas partes tornam-se realmente só um filme, um processo, uma viagem. Isto acho que é o interessante. Krista? Já me esqueci qual era a pergunta. Eu já me esqueci qual era a pergunta. Se durante... Quando é que nos encontrávamos? Mas era isto, portanto, nós fomos partilhando o processo de ensaios e encontrávamos em estúdio para passar pelo mesmo decor de formas diferentes. Talvez pensando um bocadinho mais, talvez as personagens se encontrem no sítio em que a outra faz falta, ou na ausência da outra, antes disto. Elas encontram-se as duas nisto. Uma vai perseguir e ela não está lá, é essa ausência, e a outra foge à procura dessa ausência. Talvez as personagens se encontrem na ausência da outra. Nós começamos, a primeira coisa e o ponto de partida foi encontrar o riso da Molly. Encontrando, a partir daí temos que começar a construir uma coisa que tenha uma coerência própria, não é? Uma verosimilhança própria, não é? Daquele estado e daquele riso. Só que lá está, a Molly vai mudando no caminho, não é? Tem um objetivo muito claro, é muito obstinada e determinada, mas o caminho ela vai se divertindo, vai encontrando pessoas, vai descobrindo lugares e vai se divertindo com o mundo e vai mudando também. E tem este percurso, descobre ou sente ou sucumbe a uma doença ou a um estado mais febril, portanto vai-se alterando e ir procurando e construindo em cada parte do caminho como é que pode estar mais presente naquela cena. Foi encontrar o tom certo, e estas mudanças foi parte da construção. E para você, Gonçalo, quais foram as referências para a construção do seu personagem, que é um personagem realmente muito ausente, né? Sim, eu acho que há bocado foi feita uma pergunta por alguém sobre se era mais importante o destino ou a viagem.
Pronto, e falámos de algumas questões sobre destino e viagem, e uma das coisas que foi dita é, para uma viagem ser realmente rica e interessante, temos de ter alguma ideia de destino, mesmo que seja para não chegar a esse destino. Mas uma das coisas que eu agora posso dizer é que o Edward não quer o destino, no fundo, de se casar. Então lança-se, no fundo, é quase como se lançasse no desconhecido. Mas uma das coisas que mais me ajudou é que fala-se da cobardia, da eventual cobardia. Eu nunca vi como cobardia, nem nunca joguei a questão da cobardia. Para mim, eu acho que ele ama a Molly, acho que é uma ideia muito proustiana. Ele sente mais falta dela quando ela não está, ou ama mais na sua ideia, na sua imaginação, e o Proust isso fazia maravilhosamente, seja com um quadro, não é? Ele conhecia o quadro, de tanto ler sobre um quadro, ele sabia todos os pormenores do quadro, e quando foi ao museu e o viu pela primeira vez, ficou super desiludido, que era o que acontecia com a Albertine, não é? Ele andava na rua a sonhar, a Albertine é assim, isto quando eu chegar a casa ela vai estar assim, e vai fazer isto, e vai dizer isto. E quando chegava de facto a ver a Albertine era jogar com este, e daí que esse estado seja realmente melancólico, porque é um estado sempre mental, no sentido que ela existe na cabeça dele, nas ideias dele, e alguém que vive muito este amor muito mental, muito no ar, muito imaginado, tem forçosamente que ser bastante melancólico e mais movediço, no sentido de se deixar ir, levar e perder. Que linda manhã. Eu acho, não só nessa questão e nessa abordagem, mas o filme está centrado em movimentos e em encontros de coisas impossíveis. E eu acho que essa é mais uma das camadas que está no filme, está nas personagens, está na própria viagem. Acho que sim. É uma ideia de fim, né? A própria Molly tem há logo, a partir de uma certa altura, há um fim anunciado para a Molly, não é? A doença, fala-se do estado de saúde dela como tendo provavelmente um prazo muito limitado de vida, e isso também começa com a questão do Império, não é? Que aquilo está a viver a prazo. Tanto que a última cena do Edward, o Seagrave lhe diz que este Império vai acabar dentro de uns meses ou de muito poucos anos, no máximo, e logo a seguir, quando aparece a Molly, umas poucas cenas depois, percebemos que ela própria também está... Portanto, tudo ali está um bocadinho a prazo, não é? Parece um final... mas não há nenhum saudosismo. Eu acho que o único saudosismo que existe é, se calhar, de nós como espectadoras em relação a um certo cinema ou em relação a um certo imaginário que eu acho que isto nos dá e nos alimenta. Eu posso dizer que ontem a experiência de ver o filme pela primeira vez em sala foi muito emocionante. Pronto, é uma projeção de excelência. Para mim foi a primeira vez que vi uma versão final do filme. É uma felicidade enorme. Não é a conclusão do trabalho, o trabalho foi concluído antes, mas poder mostrá-lo numa sala onde as pessoas estão ansiosas para ver o filme também é para lá de bom, é muito bom. Sim, eu partilho da mesma sensação. Esta sala é realmente boa a todos os níveis, não é? A qualidade do som, da imagem e tudo, pois é gigante, cheia de gente, e
realmente a competição tem esse lado, para mim, pelo menos, de ânsia, não é? Porque desde a forma como somos recebidos e todo o protocolo de subir aqui, entrar por ali, fazer assim, fazer assado, e a atenção que nos é dada é realmente qualquer coisa que nos deixa extasiados de alguma forma. Portanto, tem sido incrível. É uma Sim, experiência e agora incrível. poder partilhar e poder falar sobre ele e perceber mais ou menos o que leituras foram surgindo do filme também, são as primeiras impressões que vamos percebendo do que os outros viram do trabalho que fizemos e do filme, e do seu entendimento, o que está mais aberto, o que está mais entrega à sensibilidade de cada um. Pronto, estamos agora a entrar nessa fase de perceber um bocadinho o feedback dos outros também. Isso é muito bom.